A graça e a paz, amados pastores, aqui pastor Mafson Darley. Vamos falar agora sobre a parte final e vamos usar esse novo sistema aqui de gravação, tá? Não vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o capítulo 24, né? O capítulo 24 vai falar sobre o cânon do Novo Testamento, ok? Mas o que seria esse cânon do Novo Testamento? Bem, o cânon, essa palavra ela é emprestada, né, ali dos termos semíticos, e originalmente significava ali junco, ou seja, uma vara de medir, né? E hoje ela significa como se fosse uma regra, um padrão, uma norma, tá? Aí eu trouxe aqui um pouco sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aqui esse dado do Antigo Testamento eu usei merece confiança o Antigo Testamento, tá? E aí ele fala que o Antigo Testamento, a Torá, ela passou pela canonicidade ali no século IV, né? Já os Neviim, né? Depende, pode mudar um pouquinho a pronúncia aí conforme o material adotado, né? Mas ali os livros proféticos, né? Os profetas posteriores e anteriores, eles foram por volta do ano 200, tá? E já os Ketuvim, né, que é os escritos, né, tem ali os históricos, os poéticos, tá? Ele foi se tornar livro canônico no Concílio de Jânia, tá? No final do século I, ok? No final do século I, tá? Já o Novo Testamento, gente, a primeira pessoa que trouxe essa tentativa de fazer um cânon foi Marcião, tá? Nós vamos falar um pouco com ele sobre daqui a pouco. Depois, no século II, tivemos a lista moratoriana e só a partir de Eusébio de Cesareia é que começou a se falar seriamente da canonicidade do Novo Testamento e veio ao formato que nós temos hoje, né? Aí eu trouxe aqui alguns resumos. Primeiro, a lista de Marcião, ele rejeitou todo o Antigo Testamento, porque ele dizia que havia dois deuses, né? O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E o Deus do Antigo era um Deus demiurgo, era um Deus mau, né? Então ele rejeitou o Antigo Testamento, ele aceitou apenas o Evangelho de Lucas, então ele rejeitou os demais evangelhos, ok? Ele aceitou apenas 10 cartas paulinas. Quais são as 10 cartas paulinas? É muito fácil de decorar. É só você saber que ele rejeitou as cartas pastorais, né? Então, as demais cartas paulinas ele aceitou, tá? Aí, no século II, tivemos a lista moratoriana, como eu falei, né? Que refletia a opinião da Igreja Universal da época ali, a Igreja Católica, né? A Igreja Única ali, a Igreja inicial. E a relação dos livros bem parecida com o que a gente tem hoje. Tá? É bem próximo. Apenas alguns livros ali, Antilegomenas, que ainda não apareceu aqui nessa lista. Né? Depois houve ali Eusébio de Cesareia, que classifica o cânon em uma lista tripartite, né? Que ele divide nos livros reconhecidos, que são os homologomenos, e aí os livros questionados, o Antilegomenas, e por fim os livros heréticos, aqueles livros que não deveriam ser lidos, ou então aqueles livros que não eram canônicos, né? Os livros reconhecidos, né, os homologomenas, eram os 4 evangelhos, Atos, as 14 epístolas paulinas. Por que 14, senhores? Porque ele inclui Hebreus, tá? 1 Pedro, 2 João e Apocalipse. E quais são os livros questionados, os Antilegomenas? Eles foram divididos em 2 partes, né? Os geralmente aceitos, ou seja, aquele que eram aceitos pela maioria das igrejas, não eram aceitos por todas, porque se fosse aceito por todas seria homologomeno, mas eram aceitos pela maioria, que é Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João, né? E aí, o outro grupo é os que não são autênticos, né? Aí nós temos Atos de Paulo, Pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé, Didaquê e Apocalipse. E, por fim, os livros heréticos, né? Que aí são o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro,
Atos de André e João, ok? Então nós temos que entender que Eusébio Cesareia trouxe uma lista tripartite, né? Os livros homologomenos, antilegomenos e os livros heréticos, né? Os livros homologomenos ali, ele colocou os 4 evangélicos, as 14 epístolas, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse. Já os antilegomenos, ele dividiu em 2 categorias, geralmente aceitos e os não autênticos, né? Aí ele colocou ali, geralmente aceito, Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João. E aí os livros não autênticos, ele colocou como Atos de Pedro, né? Cadê? Atos de Paulo, Pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé e de Daquê e Apocalipse. E depois ali os livros heréticos, né? Que é a terceira lista dele, que está Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro e Atos de André e João. Ok? Aí nós temos aí a primeira lista que inclui todos os 27 livros que hoje compõem o nosso canônico. Quem foi o primeiro que escreveu isso? Foi Atanásio, na sua carta anual, que era a carta da Páscoa, carta pascual. Né? Ele escreveu a igreja de Alexandria e lá ele cita os 27 livros do Novo Testamento. Né? E aí só no concílio de Cartago, em 397, do qual participou Agostinho, que reconheceu os 27 livros do Novo Testamento. Então, o Concílio de Cartago reconheceu os 27 livros como canônicos, né? Concílio de Cartago em 397. E quais são, então, os critérios da canonicidade? Eram basicamente 3, né? Conforme a regra de fé, né? Ou seja, ele tinha que trazer uma regra de fé. E é interessante que Lade, ele não traz nenhum desses critérios. Para ele só existe um critério da canonicidade, que é a consciência da história da redenção. Né? E aqui é algo bem parecido. O primeiro critério é estar dentro dessa regula fidei, né? Ou seja, está em conformidade com a fé, não está contradizendo em nenhum outro tópico das escrituras, né? Outra, a apostolicidade é ser escrito por um apóstolo ou então por alguém muito próximo ao apóstolo. Isso é interessante, gente, porque esse critério da apostolicidade, na verdade, o que ele quer excluir é todos os livros pseudo. Todo livro pseudo, ou seja, aquele que eu não sei quem é o escritor, assim, ou então que eu dou uma falsa autoria, ele não era canônico, tá? Aceitação universal das igrejas. A gente viu isso agora anteriormente. Então, as igrejas tinham que aceitar. Né? Então, o protestantismo reconhece as escrituras como depósito da fé. Né? A igreja católica situa a igreja como apenas as escrituras. A igreja como depósito da fé, da qual as escrituras são apenas mais um dos componentes. O que eu estou querendo dizer? Para a igreja protestante, desde a reforma, até um pouco antes da reforma, ali, alguns movimentos de reforma interna da igreja, como os. Como é agora eu falei a palavra ali? Aquele movimento dos dominicanos, né? Que foi uma tentativa de reforma interna, até as reformas externas, pré-reformadores e reformadores, ele reconhece as escrituras como autoridade máxima. A escritura é nossa regra de fé máxima. A Igreja Católica ela reconhece outros, como, por exemplo, a tradição, os credos, e aí depois, lá por fim, ali, no Concílio Vaticano I, ali, né, de Pio IX, ele vai reconhecer pronunciamentos do Papa quando ele está no ofício, né, quando ele está em cátedra, né, se pronunciando em sentido de fé e moral, ele também tem as suas pronúncias têm a mesma autoridade ali das escrituras, né? Então, a canonicidade, para nós, ela brota de uma forma graciosa da autorrevelação de Deus, né? E a igreja, ela apenas reconhece a canonicidade, para a igreja protestante. Para a igreja católica, não. A igreja, ela estabelece a canonicidade. Ou seja, para a igreja protestante, aqueles livros já são canônicos. A gente apenas reconheceu, opa, é verdade, eles são canônicos. A Igreja Católica não, ela diz, esse livro esse livro não é. Ela tem esse poder, né?
Vamos lá. Aí eu trouxe aqui um extra, né? Baseado também ali no livro Merece Confiança do Antigo Testamento. Quais são os testes de canonicidade para o Antigo Testamento? Aí é antiguidade, né? Ou seja, tem que ser escrito antes de Malaquias. Tem que estar escrito em hebraico, tá? E terceiro, tem que estar em conformidade com a Torá. Então, todos os livros têm que estar em conformidade com a Torá. Tem que estar escrito em hebraico e ser antes de Malaquias, tá? Aí nós temos aí a teoria documental e a teoria da unicidade. Merece Confiança do Testamento, ele defende a unicidade, o que é que a Torá foi escrita somente por Moisés. E aí a tese documental de Van House, né? Ele fala que existe ali a teoria javista, a teoria eloísta, documental e sacerdotal, né? Que, ou seja, foram escritos por 4 pessoas diferentes em momentos diferentes, né? E aí, para finalizar, eu trouxe alguns critérios de canonicidade, tá? Aí, no Antigo Testamento, ok? E do Novo Testamento, eram basicamente 3. Isso aí já é de arte magráfica ali, teologia sistemática, histórica e crítica, né? Aí ele fala que em conformidade com a regra de fé, a porosidade e aceitação universal da igreja, né? E aí ele traz o critério tríplice, né? Foi aí que eu tirei de arte magráfica, que ele chama de critério tríplice do cano vicentino. Então, se perguntar qual é o critério do cano vicentino, ele se baseia em 3 fundamentos. Olha que ele diferencia dos critérios ortodoxos, né? Qual é o critério do cano vicentino? Primeiro, universalidade. Ok, isso aí também está em comum com a gente, tinha que ser universal. Mas segunda, antiguidade. Beleza também, antiguidade. Ele já está diferente do nosso critério ortodoxo, mas ele tem um critério da antiguidade. E o último é o consenso, né? É bem parecido ali com a universalidade, mas o consenso. Então, esses aí são os critérios do cano vicentino. E é isso aí que eu queria trazer para vocês. Um forte abraço, fica na paz de Cristo. E qualquer coisa, comenta aí se esse módulo ficou melhor do que o anterior, tá? Um forte abraço e fé na missão.